Outro dia saiu um vídeo no YouTube que fala de uma pergunta que foi feita assim: como sei se estou no flow ou na zona de conforto? Aí o Jean Davis Breda diz o seguinte: Amar, tenho uma dúvida justamente em relação a isso. É muito interessante a maneira como você explanou. Existe uma tentativa, movimento para mudar a maneira de fazer, viver, conforme você mesmo disse. Meu único porém reside no fato de que o mundo do dinheiro, ele botou entre aspas, ainda está quase que totalmente ancorado na velha maneira. A grande questão é que todo começo de mês os boletos continuam a chegar e isso muitas vezes nos obriga a voltar a fazer de maneira que justamente estávamos tentando mudar. Ou melhor, voltar para os velhos caminhos porque os novos não aparecem. Parece que é um pouco do que ela trata quando toca no ponto da inação ou da decisão, escolha. Gostaria de saber como que você vê isso. Jean, ó, você fala algo no início que diz assim: o mundo do dinheiro, entre aspas, vive quase que nos velhos padrões. Ok, concordo contigo, relativamente falando. Porque pode ter por trás dessa tua afirmação algumas ideias, alguns programas inconscientes sobre o dinheiro, como se o mundo do dinheiro fosse um mundo de pecado, não estou dizendo que é o teu caso, tá? Ou um mundo de erro, um mundo que não deveria existir. Eu entendo o que você quer dizer, ok? Porque a fluidez, o mundo do novo, talvez não precise mais do dinheiro como a gente conhece, como uma moeda de dominação e de controle, enfim, sem querer entrar nesses aspectos. Ao mesmo tempo, a gente está passando por uma reeducação no self. Eu entendo que essa reeducação é da sociedade humana, isso não é do indivíduo. Então, há agora a possibilidade de essa conversa acontecer, ou desses vídeos acontecerem, e de muitas pessoas que tocam no tema do despertar. Ao mesmo tempo, existe ainda enraizado na nossa cultura de que, em alguns casos, tá? De que o dinheiro é algo realmente problemático, de que o dinheiro é algo ruim, sujo, e que somente os pobres têm acesso ao reino dos céus. Só para citar uma passagem mal interpretada, na minha opinião, de uma escritura. Então, esse programa de que o mundo do dinheiro ainda é o velho mundo, ele pode estar evidente para muitas pessoas, em muitos casos. Ao mesmo tempo, eu conheço pessoas que vivem, sim, uma vida de mais amorosidade, mais fluidez, uma vida muito humanizada em relação a funcionários, ou seja, conseguiram incluir na sua vida um jeito de viver onde o dinheiro pode sim se tornar abundante, e abundância em relação ao dinheiro não significa necessariamente grandes acúmulos, mas ter mais do que é necessário para se viver, do jeito que se vive. Então é possível sim, mesmo no mundo fenomênico, onde, como você disse, as contas chegam para pagar, não vê as contas como um problema, não vê a conta como um peso e o trabalho como um sistema escravo. Porque para muitas pessoas a palavra trabalho está muito relacionado com tortura. Eu não gostaria de estar fazendo isso, eu não aceito essa minha profissão, eu me esforço demais, eu vendo meu tempo para eu poder sobreviver numa sociedade doente. Ok, eu entendo exatamente isso tudo e de alguma maneira enxergo isso. O ponto todo é que dentro do mundo dos fenômenos é possível incluir a visão da leveza, da aceitação, da paz, da fluidez, mesmo dentro da sociedade que precisa pagar as contas, como você disse.
Querer separar as coisas nesse momento seria, no mínimo, uma não aceitação com a paisagem que existe aí e que existe aqui. Veja, existe alguma coisa errada no plano divino aí, por assim dizer? Existe erro na configuração divina? Seria insano afirmar que existe erro. Então, tudo o que está acontecendo aí, aqui e na nossa sociedade é o que de alguma maneira a intenção do movimento da divina consciência, da divina presença. O movimento dos fenômenos ou da paisagem minha vida, por mais rústica e densa que ela seja, ela é exatamente a paisagem que a gente conhece agora nesse instante. E no nível mais global, mais planetário, na visão pura, está tudo bem em tudo ser do jeito que é. Porque o mundo dos fenômenos é o mundo das aparências fenomênicas que, em verdade, nunca afetaram aquilo que eu sou, em verdade. Nunca houve esse afetamento. E isso pode ser comprovado aí. Ao invés de ficar focando no mundo da forma, é possível, enquanto se olha para o mundo da forma, tá? E não é um olhar visual, enquanto se interage com o mundo, é possível ir incluindo aquilo que vê mundo e reconhecer que isso que vê mundo é impessoal, não é uma pessoa, é self aberto, universal, e assim vai se desfazendo a visão do eu fazedor, do eu sofredor, do eu Pedro, do eu Jean, do eu indivíduo, que precisa lutar e empreender uma luta de muito esforço, que é a crença ou o programa instalado dentro da nossa sociedade, que trabalho é um erro, é uma falha, é um problema, e que o fluxo seria levar uma vida de paz e amor e não ter que fazer mais nada. Eu diria que enquanto a gente vive nesse planeta exatamente do jeito que ele é, nessa experiência, vamos dizer assim, ainda densa, tridimensional, que é o que tem para um momento, é possível sim ver que flow ou sincronicidades ou uma vida de fluxo não significa uma vida de prazeres, de não ter que trabalhar, de não fazer absolutamente nada, e que agora a minha vida tudo vai ser bom. Só rosas, flores, maravilhas, e rosas ainda sem espinhos. Esse é um equívoco, acreditar que flow tem a ver com não ação ou não fazer as coisas. O mundo fenomênico que surge aí, que surge aqui, na paisagem divina desse instante, é tudo o que há. O ponto todo é não rejeitar aquilo que há. Se o meu trabalho é um trabalho que ainda requer esforço físico, ok. Enquanto eu trabalho para pagar as contas do mês, vai incluindo o reconhecimento daquilo que não é Jean, que é abertura. A inclusão e o reconhecimento que o eu sou é universal, é aberto e que não existe a pessoalidade do sujeito é a visão que vai aos poucos trazendo novos insights, novos direcionamentos. E aquilo tudo que antes era rejeição em relação ao sistema, em relação ao dinheiro, em relação às contas para pagar, em relação ao peso, que está tudo no nível do programa mente, no programa da escassez, no programa da falta, que gera mais do mesmo ou replica mais do mesmo mundo. No momento dessa abertura, vai havendo uma oxigenação dessas crenças de não aceitação da vida como ela é, de rejeitar a paisagem do divino. E ao mesmo tempo vai abrindo para ver o maravilhamento, inclusive, de uma conta que chega no final do mês. Há sim um amor pela própria conta, um amor pelo meu trabalho. Não que não tenha às vezes desafios, rolo, encrenca, estresse mental, sofrimento, cansaço. Não é isso. É aceitar o cansaço. Aceitar que precisa ainda, dentro desse movimento do filme Minha Vida, ter que trabalhar às vezes em profissões que a gente não gosta tanto. O convite não é querer modificar o sistema, não. É viver acordado para aquilo que eu sou dentro do sistema. E nesse sentido, quando há o acordamento, não importa o que se faça, não importa se tem conta para pagar ou não, porque o ver o fluxo da vida passa a ser ver, inclusive, todos esses desafios sociais como um movimento de um filme que, enquanto ele existir, ele precisa existir e é a paisagem que tem. Portanto, gratidão por essa paisagem. E essa paisagem, ela vem no sentido de aceitação e não mais rejeição. Quando que há rejeição? Quando o posicionamento está no nível da mente julgadora, da mente do eu, da mente Jean, que não quer isso, não quer aquilo, não quer as contas, tem que trabalhar, tem que fazer,
fazer muita coisa, que saco, eu queria viver no flow. Esse que quer viver no flow, rejeitando as coisas, jamais vive no flow, porque viver no flow significa viver a mesma vida a partir de um ponto de vista de neutralidade, amor, aceitação e paz. Quando há o aceitar ou a rendição para aquilo que há, o flow, que já é a natureza do viver, começa a ser percebido de que essa mente que rejeita e que quer mudar as circunstâncias de vida é o único problema que existe em verdade. Ok, irmão? Não sei se respondeu. Abraço.